¿qué tal? Soy la profesora Soleana del Colegio Esencial. Estudaremos um pouquinho mais de espanhol juntitos, ¿sí? Bom, gente, o nosso método de estudo está mudando. Então, por enquanto, nós vamos ficar nos vendo apenas pela telinha, ok? Na aula de hoje, eu preparei para vocês um repasso, uma pequena revisão do que a gente viu anteriormente, para que a gente tenha uma conexão essencial. O material necessário será o livro, que vocês já utilizam normalmente, canetas, lápis, caderno, enfim, coisas para anotações. Vem comigo! Chicos, no início do ano, nós trabalhamos com um TD. Esse TD, ele era de acesso inicial ao espanhol, já que grande parte da turma não tinha tido contato com o idioma ainda. Então, ele trazia alguns conceitos básicos, como países hispanohablantes, que estão aqui, são os países que têm o espanhol como língua oficial. Não é só a Espanha, sabemos que tem 21 países que têm o espanhol como língua oficial. Nós trouxemos também o alfabeto espanhol, que nós sabemos que é diferente do alfabeto que a gente usa no português. Nesse exemplo que eu coloquei aí, constam as letras che e ele, que já foram retiradas do alfabeto hispânico por serem consideradas extensões das letras anteriores. Mas eu coloquei aí para que a gente recorde o sonido, o som, a pronúncia da letra, já que muitas palavras ainda utilizam. Temos também os artículos definidos ou determinados, indefinidos ou indeterminados. E consta aí para que vocês lembrem. Se eu tiver um artigo masculino singular, desde que seja definido, tá? Vamos falar primeiro dos definidos. Tenho ele, sem acento, porque esse acento é diacrítico. A gente sabe que muda a palavrinha se tiver um acento. Feminino singular, lá. Masculino plural, los. Feminino plural, las. Já os indefinidos ou indeterminados, temos una, unos e unas. Nesse TD, a gente também tinha uma formação dos verbos regulares no presente do indicativo. E temos aí, então, para recordar, que para nós termos um verbo conjugado corretamente, é necessário radical, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Lembrando que essa é a estrutura verbal e que alguns desses pedaços podem faltar em um tempo verbal ou outro, como é o caso do presente. Tanto o presente do indicativo quanto o presente do subjuntivo não aparece a desinência modo temporal. Então, nós temos o radical, que se for de um verbo regular, basta que a gente tire as duas últimas letras quando o verbo estiver no infinitivo, para que nós possamos ter o radical. Por exemplo, se eu tiver o verbo cantar, tirei as duas últimas letras, fica até o T. Esse seria o radical. A vogal temática é justamente essa vogal que aparece no infinitivo do verbo. A R, o IR, que a gente fala que são 3 conjugações verbais. Então, essas vogais A, E e I que aparecem no infinitivo são as vogais temáticas do verbo. E aí, depois, a desinência número pessoal. Coloquei aí para vocês que na primeira pessoa do singular nós não temos nenhuma DNP. Na segunda, acrescenta o S. Na terceira, também não aparece nada. Na primeira do plural, mos. Na segunda do plural, is. E na terceira do plural, N. Acalmem-se, chicos! Para que fique mais claro para vocês, eu trouxe aqui alguns exemplos de verbos conjugados no presente do indicativo, verbos regulares. Nós não podemos esquecer de olhar quem é o sujeito da frase. E aí nós temos os pronombres personales para nos ajudar com isso. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, ellos, ellas e ustedes.
E se nós conjugássemos o verbo hablar, que significa falar, no presente do indicativo? Nós teríamos que olhar primeiramente quem seria o sujeito da frase para poder colocar a conjugação correta. Então, nós temos hablar, com a dica que eu dei, já que o verbo é regular. Retira-se as duas últimas letras do infinitivo do verbo, ficando então até o L, e a partir daí você joga a vogal temática, a partir da segunda pessoa do singular, e a desinência número pessoal. Então, eu teria yo hablo, tú hablas, él habla. Nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Da mesma forma, eu terei também verbos da segunda conjugação, como é o caso do verbo vender. E aí, o cuidado que a gente vai ter que ter é apenas a vogal temática. Já que o verbo é vender, ele é da segunda conjugação, mudou aqui a vogal temática. Mudança também de vogal temática para verbos da terceira conjugação, terminados em IR, como é o caso do verbo partir, que vocês podem verificar aí. Os conteúdos que a gente vai ver a partir de agora estão no livro de vocês. Então, presente do subjuntivo está na página 13, tem alguns exercícios que foram resolvidos e corrigidos, tanto na página 13 quanto na página 14. Se vocês quiserem acompanhar como um apoio sobre o livro, página 13. Vamos falar um pouquinho sobre o modo subjuntivo. O modo subjuntivo, ele é o modo da incerteza, da insegurança, da possibilidade. Então, a grande diferença que nós temos entre o presente do indicativo e o presente do subjuntivo é que no presente do indicativo nós temos certeza que a ação está ocorrendo naquele momento que estamos falando. Já o presente do subjuntivo, a gente acha, há uma possibilidade de a ação estar ocorrendo no momento em que nós estamos falando. Por isso, ele é indicado, esse presente do subjuntivo, para expressar desejo, hipóteses, suposições. E aí é muito fácil você conjugar um verbo regular no presente do subjuntivo. Se você aprendeu o presente do indicativo, então não vai ter dúvida alguma com o presente do subjuntivo. Sabe por quê? A única coisa que acontece de diferente no presente do subjuntivo comparado ao presente do indicativo é a vogal temática. Quando nós vimos a formação, nós tínhamos radical, vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal. Falei para vocês que a DMT não vai existir no presente do indicativo e do subjuntivo. Então, essa vogal temática é a que vai mudar, o restante permanece igual ao presente do indicativo. E ela vai mudar de que forma? Bom, se eu tiver um verbo da primeira conjugação, ou seja, o meu verbo terminou em AR, eu vou trocar a vogal temática para E, não será mais A. Isso somente no presente do subjuntivo, tá, galerinha? Se o meu verbo for da segunda conjugação ou da terceira, ou seja, eu tenho um infinitivo terminando em ER ou IR, a vogal temática dele vai passar a ser A. Vamos exemplificar aqui. No presente do indicativo que nós havíamos visto, temos lá hablo, hablas, habla, hablamos, hablais e habla, tá? Para eu passar para o presente do subjuntivo, o que acontece? A vogal temática do hablar é o A, porque o verbo é da primeira conjugação. Se ele é da primeira conjugação, quando ele chegar no presente do subjuntivo, essa vogal temática A vai trocar para E, dessa forma aqui. Então, eu vou ter a vogal temática também puxando para a primeira pessoa do singular, já que não acontece isso no presente do indicativo, e o restante você confere está igual. Então, somente troca a vogal temática para que você tenha o verbo no presente do subjuntivo.
No livro de vocês, nas páginas 14 e 15, encontrarão los heterosemânticos. ¿Qué es entonces un heterosemântico? Um heterosemântico é uma palavra que é muito parecida ou igual ao português, tanto na escrita quanto na pronúncia. Porém, temos que ter muito cuidado com esses heterosemânticos, porque eles têm um significado totalmente diferente do que nós imaginamos. Temos aqui um exemplo. ¿Quieres ir de tapas? ¿Qué piensan que es eso? Essa frase ela pode ser dita por um camarero a um cliente. Lembrando que camarero também é um heterosemântico. Camareiro é garçom. Então, o garçom pergunta para o cliente: ¿Quieres ir de tapas? É lógico que tapas não vai significar aquilo que nós estamos imaginando. Na verdade, o garçom ele só quer saber se o cliente deseja algum petisco. Nós temos aqui mais alguns heterosemânticos que também podem ser chamados de falsos amigos, falsos cognatos ou pseudoequivalentes. E para a gente finalizar esse momento, vou deixar aqui um desafio. Vocês vão escolher 5 heterosemânticos, ou dessa lista que eu coloquei, ou lá do livro, página 14, página 15, e vão criar frases em espanhol utilizando corretamente esses heterosemânticos. Hasta luego!